Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento do dia 22 de setembro de 2020, às 9 horas. O primeiro processo da pauta é o item 134, ABSA Aerolíneas Brasileiras S.A., de relatoria da conselheira Cíntia Helena. Esse processo vai ter sustentação oral e eu peço ao apoio que convide a doutora Isabela Garcia Funaro Ruiz a ingressar na sala. Ok, presidente, farei a convocação. Item 134 da pauta, doutora Isabela Garcia, secretária de agora. Por favor, verifique a mensagem no chat. Presidente, a patrona foi convocada. Obrigado. Ok, doutora Gestão Levantamento. Perfeito, acho que eu consegui entrar. Isso. Bom dia, doutora Isabela. Bom dia. Seja bem-vinda à nossa turma julgadora. A conselheira Cíntia vai fazer a leitura do relatório. Posteriormente, eu dou a palavra para fazer a sustentação oral. Cíntia, você tem a palavra? Trata-se de embargo de declaração interposto pela contribuinte em face do acórdão 3402.005.829, proferido em 25 de outubro de 2018, com o seguinte resultado. Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento. O presente processo foi vinculado ao paradigma final 2009-69, e julgado na sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido aplicado ao litígio do decidido no acórdão 3402.005.825. A intimação sobre o resultado do julgamento foi recebida por meio eletrônico em 23 de 4 de 2019, com protocolo dos embargos de declaração em 26 de 4 de 2019, pelo qual pediu a atribuição de efeitos infringentes para que sejam sanados o vício material e a omissão retratados, com o novo julgamento do recurso voluntário. Em síntese, a recorrente pede para que seja analisado o argumento específico sobre a glosa de crédito extemporâneo, uma vez que o processo escolhido para figurar como paradigma dos demais foi o de número 2009-69, relativo ao pedido de ressarcimento de COFINS do segundo trimestre de 2005, mas que tinha por objeto apenas glosas decorrentes de divergência de valores declarados no DACOM. Através do despacho de admissibilidade, os embargos foram acolhidos para análise sobre a omissão quanto à glosa de créditos extemporâneos, com novo sorteio determinado em despacho de encaminhamento de folhas 968. É o relatório. Doutora Isabela, a senhora tem 15 minutos, são 9 horas e 22 minutos. Perfeito, muito obrigada, senhor presidente. Doutores, bom dia. Minha primeira sustentação oral via vídeo aqui no CARF. Primeiro, eu gostaria de elogiar, estou achando muito organizado e, por enquanto, não tive problemas técnicos, então tá de parabéns a organização aí da videoconferência. Vamos para o caso. Só para relembrar os senhores, porque eu estou vendo que tem alguns jogadores que não estavam à época.
foram diversos pedidos de ressarcimento de PIS e COFINS realizados pela ABSA, e todos foram analisados, foram pedidos do segundo trimestre de 2005 ao último trimestre de 2008, e todos foram analisados de forma conjunta pela fiscalização. Inclusive, foi emitido um único parecer, e desse único parecer foram emitidos os respectivos despachos decisórios. Basicamente, quase todos os trimestres têm o mesmo argumento, que são divergências encontradas no DACOM e na contabilidade da empresa, mas alguns trimestres específicos tinham outros argumentos além desse, como é o caso presente do primeiro trimestre de 2007, em que houve a apropriação de créditos extemporâneos. Só que o que aconteceu? Quando os processos vieram para o CARF, acabou ocorrendo o julgamento em lote, e o processo que foi utilizado como paradigma só tinha o argumento de divergências no DACOM, não tinha esse argumento de crédito extemporâneo. Inclusive, à época, eu cheguei a suscitar isso no julgamento, no entanto, eu fui orientada a opor em base de declaração para que, então, o argumento de crédito extemporâneo pudesse ser apreciado neste processo específico, e é por isso que estamos aqui hoje. Bom, a Câmara já tem um entendimento pacífico no sentido de que a apropriação de crédito temporâneo de PIS e COFINS é possível, independente da retificação das obrigações acessórias, desde que o contribuinte comprove de que não apropriou esse crédito em períodos anteriores. Nos autos, o que nós trazemos de prova de que não houve a apropriação anterior desses créditos. Só para esclarecer, são créditos sobre tarifas aeroportuárias, incorridas de janeiro de 2003 a fevereiro de 2007, ok? No próprio processo, na planilha juntada pela fiscalização, se os doutores me permitirem, eu vou compartilhar a minha tela. Vamos ver aqui, primeira vez que eu faço isso, mas acho que vai dar certo. Os doutores conseguem ver? Sim. Perfeito. Essa planilha foi juntada pela própria fiscalização, ok? Quando ela foi realizar o levantamento dos créditos apropriados pela empresa. Ela mesma coloca que em 2007 não houve apropriação nenhuma de crédito de taxa aeroportuária, em janeiro e em fevereiro. Elas começaram a ser apropriadas apenas em março de 2007. No parecer da fiscalização, ela ainda coloca que em 2006 não houve apropriação de qualquer crédito de bens e serviços utilizados como insumos. Então, 2006 e início de 2007, a própria fiscalização afirma de que não houve apropriação de crédito sobre serviços utilizados como insumo. Aí, em adição a esses documentos, o contribuinte apresentou também os DACOMs de 2003 a 2005. E se vocês observarem, em 2003 não houve apropriação de crédito sobre serviços utilizados como insumo. Se for aqui em janeiro, abril, maio, junho, 2 segundos. Aqui, julho, agosto, setembro, e assim vai. Começa a haver apropriação de crédito sobre serviços apenas no final de 2004. Em outubro, novembro e dezembro de 2004. Até eu volto um pouquinho para os autores conseguirem ver que de fato se trata de 2004. Aqui, outubro de 2004 a dezembro de 2004. A apropriação começa em dezembro de 2004 e acontece em 2005. Só que se houver a soma de todos os créditos apropriados de dezembro de 2004 a dezembro de 2005, não dá o valor de 18 milhões que o contribuinte apropriou extemporaneamente em março de 2007. Então, basicamente, o que a ABSA pede? Que o processo seja baixado em diligência, para que seja apurado de que, de fato, não houve apropriação desses créditos no período anterior, nem que seja necessário excluir essa parcela de serviços utilizados como insumo que foi apropriado em 2005, e seja reconhecido pelo menos o valor dessa diferença. Nestes termos,
a ABSA pede que os seus embargos declaratórios sejam conhecidos e providos, para que seja conhecido esse argumento da apropriação extemporânea de créditos e que ele seja deferido ainda que parcialmente. É o que a contribuinte tinha para esclarecer. Agradeço todos a atenção e desejo um bom dia. Obrigado, doutora. Cíntia, tem a palavra. Conforme relatório e análise realizada através do despacho de admissibilidade, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. Em síntese, o recurso foi apresentado em razão do argumento de que o acordo embargado acabou incorrendo em erro material ao simplesmente reproduzir o conteúdo do acórdão paradigma 3402005825, que afirma que a glosa de créditos temporâneos seria matéria estranha ao presente processo e, por consequência, em omissão ao não julgar estas glosas. O acordo embargado foi proferido com a seguinte ementa. Aqui eu estou transcrevendo, tá? E eu estou destacando a fundamentação do acórdão, eu peço o destaque do colegiado para o item 7. Isso porque o contribuinte se insurge contra a glosa aqui realizada, fundamentando-se nos seguintes termos: direito a um crédito na compra de combustível para aviação anteriores à lei 11.787/2008 e direito de usar créditos ainda que extemporâneos. Acontece que, no presente caso em particular, as glosas perpetradas não tocam tais questões. Aliás, no que tange à discussão dos créditos extemporâneos, assim se manifestou a decisão atacada. No tocante ao mérito, a contribuinte discute tão somente a glosa de créditos temporâneos específica para o período de 3 de 2007, a apropriação de crédito sobre valores de aquisição de combustível no período de 10 de 2008 a 12 de 2008. As glosas realizadas para períodos de apuração diferentes dos acima mencionados não foram contestadas. Só aumentar aqui. Da análise dos autos, verifica que o pedido eletrônico de ressarcimento da COFINS não cumulativa e das declarações de compensação versam sobre o primeiro trimestre de 2007. Aqui eu estou transcrevendo as razões de indeferimento que foram apresentadas nas informações fiscais que embasou o despacho decisório. Tá? Eu peço licença para destacar apenas o que está grifado. Apresentou ainda arquivo digital referente aos insumos que não foram apropriados à época da aquisição, motivo pelo qual apurou créditos temporâneos, taxas aeroportuárias, infraero, relativo ao período de 1 de 2003 a 2 de 2007. Demonstrativo anexo, denominado Base Aérea 01-2002 a 3 de 2007, que tais créditos foram apropriados integralmente no mês de 3 de 2007. E no tocante às diferenças de saldo do credor apurado extemporaneamente relativa à receita de serviços prestados no período de apuração de 1 de 2003 a 2 de 2007, efetivamos também a glosa em face de as diferenças terem sido incorretamente apropriadas no primeiro trimestre de 2007. Dando continuidade ao meu voto. A recorrente tratou em razões recursais exatamente sobre o pedido de ressarcimento de COFINS do primeiro trimestre de 2007, contestando a motivação da unidade de origem para deferimento parcial do pedido de crédito referente à apropriação de créditos temporâneos de taxas aeroportuárias. E como mencionado pelo embargante, o pedido foi analisado pela doutor-fiscalização em conjunto com outros pedidos de ressarcimento, em relação ao período de apuração do segundo trimestre de 2005 ao terceiro trimestre de 2008. E como este processo foi julgado na sistemática de recursos repetitivos vinculado ao paradigma, que versava sobre glosas decorrentes de divergências de valores declarados no DACOM, referente ao segundo trimestre de 2005, não foi conhecido o argumento sobre a glosa de créditos temporâneos. Portanto, verifique-se flagrante omissão no acórdão recorrido sobre a matéria trazida à análise deste tribunal, conforme corretamente destacado no despacho de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser acatados para análise e julgamento da controvérsia em questão. Dando continuidade. Da análise sobre o aproveitamento de créditos temporâneos. A contribuinte tratou sobre o direito de compensação de créditos temporâneos em manifestação de inconformidade, sendo a glosa mantida pela DRJ de origem, concluindo que há o direito ao crédito extemporâneo, desde que retificando o DACOM e DCTF sobre o período a que se reporta.
com documentação que dá suporte, desde que, dentro do prazo para pleitear o ressarcimento, somente assim poderá compensá-lo com débitos vencidos ou vincentes, nos exatos termos da Lei 11.116/2005 e da IE 900/2008. O direito do contribuinte ao aproveitamento extemporâneo dos créditos sob o regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS decorre de previsão legal expressa, conforme artigo 3º, parágrafo 4º da Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, os quais têm a seguinte previsão: que do valor apurado na forma do artigo 2º, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a, aqui, e parágrafo 4º, o crédito não aproveitado em determinado mês poderá ser-lo nos meses subsequentes. Observo que, desde que o direito ao crédito reste comprovado e esteja no prazo de 5 anos a contar da aquisição do insumo, como ocorre no presente caso, não há na legislação em vigor qualquer disposição que vede o aproveitamento dos créditos fiscais de forma extemporânea, bem como não é condição para o aproveitamento a exigência de retificação do DACOM e da DCTF. Neste sentido, já se posicionou este Tribunal Administrativo, a exemplo dos acórdãos 9303004562 e 9303006248, proferidos pela terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme ementa abaixo. Aqui eu estou transcrevendo as emendas, tá? No voto condutor do acordo em referência, foi destacado que no ADE COFINS número 20/2012, que revogou o ADE 34/2010, foi mantida a previsão para lançamento de créditos extemporâneos de PIS e COFINS. Igualmente, destaco o acordo 9303004550, proferido com a seguinte ementa. No acórdão da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a ilustre conselheira relatora Vanessa Marini Seconello fundamentou seu voto condutor com a seguinte conclusão, peço licença para ler. O advento da Lei 11.116 não alterou a sistemática determinada pelo parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 10.637 e 10.833, pois limitou-se a dispor que os pedidos de ressarcimento podem ser apurados apenas no encerramento do trimestre, o que não significa que os saldos acumulados anteriormente não poderiam ser incluídos na pretensão de ressarcimento. Portanto, o ato normativo teve por escopo apenas esclarecer o período mínimo de um trimestre para o contribuinte solicitar o ressarcimento de créditos acumulados, sem prejudicar os créditos acumulados anteriormente a um determinado trimestre. Destaco ainda o acordo 9303008635. Esse acordo é de relatoria da ilustre conselheira Érica Camargo, Altran, e aqui eu estou transcrevendo uma parte do seu voto vencedor, tá? Em que ela destaca que não há necessidade de a contribuinte retificar o DACOM antes, para somente após aproveitar os créditos em período seguinte. No curso de uma fiscalização de diligência, constatado incongruência nos dados do DACOM ou de outra declaração entregue pelo contribuinte, inclusive a DCTF, os cálculos do tributo devem ser refeitos de modo a resultar em lançamento de ofício ou em proveito do sujeito passivo. Na hipótese de incongruência favorável ao contribuinte, nada impede que a administração tributária adote as medidas cabíveis, dispensando-se exigências que podem ser supridas por atos da própria administração. É o que se dá no caso sob análise, já que o processamento da DACOM pode ser refeito pela Receita Federal do Brasil. Para tanto, basta instruir controles no sistema eletrônico a registrar a alteração feita. Não me parece razoável que, após a contribuinte explicar a apuração do crédito em período seguinte, requerer o aproveitamento extemporâneo dentro do prazo decadencial, sem que haja dúvida sobre o alegado direito, este lhe seja negado por justificativa de não ter sido retificada previamente uma obrigação acessória. Então, aqui, peço licença, eu transcrevi uma parte do voto da conselheira Érica. No mesmo sentido, aqui eu estou citando o acordo 9303008471, o acórdão 3401005961, e o acórdão 3401004022.
Observe que a Câmara Superior de Recursos Fiscais atualmente alterou o posicionamento e vem concluindo, por maioria de votos, pela exigência da retificação do DACOM no trimestre em que o crédito extemporâneo for aproveitado. Neste sentido, cito os acordos 9303-10-080 e 9303-009739. Com a devida vênia ao recente direcionamento, essa relatora filia-se ao entendimento esposado pelos respectivos votos vencidos, que mantém a conclusão anterior, ou seja, sobre a desnecessidade de retificação do DACOM, desde que respeitado o prazo de 5 anos a contar da data da aquisição do insumo e demonstrada a inexistência de aproveitamento em outros períodos, conforme votos acima reproduzidos, os quais adoto como fundamentação. 2.2.2. No presente caso, constata-se nos autos da ficha 6A do DACOM, contendo a descrição e detalhamento dos bens e serviços utilizados como insumo, juntamente com a documentação apostada das folhas 102 e 106 do processo eletrônico. Os créditos em análise foram originados de taxa aeroportuárias, infraero, relativo ao período de 1 de 2003 a 2 de 2007, apropriados no mês de 3 de 2007, conforme demonstrativo de folha 104, que abaixo colaciona. Em informações fiscais, consta que o contribuinte foi intimado a apresentar livros contábeis e fiscais, notas fiscais de saída, notas fiscais e documentos de aquisição de bens e serviços que deram ensejo aos créditos das contribuições, bem como diversos arquivos magnéticos, demonstrativos, memória de cálculo e outros documentos correlatos. Aqui eu estou reproduzindo algumas constatações da fiscalização, peço licença para ler apenas o que está destacado. De posse dos elementos necessários, a fiscalização adotou os seguintes procedimentos, visando comprovar a legitimidade do pleito. Aqui, ela apontou a averiguação realizada na unidade de origem, intimando a esclarecer as divergências apuradas pela fiscalização, o contribuinte apresentou arquivos digitais que corroboram as bases de cálculos e das contribuições que foram apuradas pela fiscalização sobre as notas fiscais de entrada e de saída, mas que estão divergentes com os valores informados no DACOM. Apresentou ainda arquivo digital referente aos insumos que não foram apropriados à época da aquisição, motivo pelo qual apurou-se créditos temporâneos, e que tais créditos foram apropriados integralmente no mês 3 de 2007. Não foram identificadas outras exclusões da base de cálculo das contribuições, nem outros créditos apurados de forma irregular, além dos mencionados acima. No tocante às diferenças de saldo credor, apurados temporariamente, relativo à receita de serviços prestados no período de apuração, efetivamos também a glosa em face das diferenças terem sido incorretamente apropriadas no primeiro trimestre de 2007, visto que tais valores são originários de outros trimestres, portanto, referente a outras competências, motivo pelo qual deveriam estar acumulados em cada trimestre do ano calendário, seguido da respectiva declaração no PERDCOMP. Com isso, constata-se que o direito creditório não foi questionado pela fiscalização, sendo a glosa referente apenas à expropriação extemporânea. Ademais, ressalta a necessária atenção à busca pela verdade material, aplicada constantemente por este CARF, como já decidido neste colegiado em situações análogas, bem como em outras turmas, a exemplo do Acórdão 3201-002-518, cuja ementa abaixo transcrevo. Diante de tais fundamentos, assiste razão à defesa, motivo pelo qual deve ser afastada a conclusão da unidade de origem e decisão recorrida, para o fim de que seja permitida a compensação sobre os créditos extemporâneos pleiteados nesse litígio. Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja dado parcial provimento ao recurso voluntário, afastando a glosa sobre os créditos extemporâneos aproveitados pela recorrente, devendo a unidade de origem proceder à apuração do valor do direito creditório por ocasião da liquidação da decisão. Para tanto, o presente voto passa a integrar os fundamentos do Acórdão 3402005829 com a seguinte emenda. Aqui, mantenho a questão da nulidade, né, e a contribuição, e aqui eu acrescento a emenda com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos temporâneos. É como voto. Obrigado, Cíntia. Estão abertos os debates. Então, você não acatou a proposta de diligência sugerida pela patrona e já foi direto no mérito. Você entendeu que já tem elementos suficientes
Mesmo que você cita no final a verdade material, né? Então, né, você está considerando que aquilo foi suficiente para comprovar que ele não aproveitou em outros meses. Sim, por conta dessa documentação acostada aos autos e também pelo fato de que na liquidação dessa decisão, né, é por isso que eu até mencionei aqui no final do meu no dispositivo, devendo a unidade de origem proceder à apuração do valor do direito creditório por ocasião da liquidação de sentença. Mas aí isso aí fica em branco, isso aí é mais ou menos, não vai ter um outro, se seguir essa sua linha, e se o crédito já tivesse sido apurado, já tivesse sido aproveitado, então na verdade você está dando provimento para aproveitar um nada, né? O crédito para apurar, e vai que não tem nada a ser apurado. Não, mas no caso... Completamente líquida, não seria não, Cíntia? Bom, o que eu entendo, tá? Qual foi o motivo da glosa? A impossibilidade de aproveitamento de crédito extemporâneo, ponto. Né? Aí, eu não entendo que seja ilíquida, porque no momento da liquidação, ele vai, até mesmo fazendo uso da própria planilha que já está nos autos, né? Apurar o valor, tipo assim, apurar, não houve essa constatação, o que eu estou fazendo aqui, dando a possibilidade, retirando a motivação da glosa com relação à impossibilidade de aproveitamento de crédito temporâneo. Foi a leitura que eu fiz. Tá certo. Pedro? Eu não me sinto à vontade de deferir esse crédito, porque, para mim, nos autos não resta comprovado que ele não foi utilizado, certo? Embora a empresa, né, e a patrona tenha, tá claro, o esforço enorme que eles fizeram para comprovar que não houve a utilização, foi na fala da patrona, está dito que durante o período foi utilizado um crédito de serviços que ele é menor do que o crédito extemporâneo, que há crédito na rubrica lá na DACOM, utilização de crédito de serviços menor. Então, por isso, por ser menor, eu acho que ela conclui que não é o crédito extemporâneo, não se trata da mesma coisa, mas para mim isso não está provado, porque o valor é menor, pode ter sido aprovado um valor menor, certo? Pode ter sido utilizado um valor menor do que o extemporâneo. Então, eu acho que não está aprovado, eu acho que diante das provas que constam nos autos do esforço da empresa de comprovar que o crédito não foi utilizado, eu acho que seria pertinente uma diligência conforme pediu a patrona. Sim, essa questão do pedido de diligência, ela não está consignada em recurso voluntário, a patrona pode confirmar isso. Ela foi suscitada agora em sustentação oral, né? Por isso, também não é um pedido prévio em recurso. Considerando até o julgamento do processo de ontem, né? Eu já tinha feito esse voto nesse sentido, mesmo porque não tinha esse pedido de diligência. Mas se o colegiado entende, se sentir confortável em apurar, eu também não sou contra, assim como não fui ontem na proposta de diligência da conselheira Thaís. Eu posso propor aqui a conversão desse voto em resolução. Talvez seja bacana, né, para todo mundo ficar confortável. Estou esclarecendo que o pedido foi apresentado em sustentação oral, não foi objeto de recurso. Tá claro. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Vai ser colocada preliminar diligência? Ontem nós julgamos também o mérito, né, da possibilidade de apropriação de crédito temporâneo, e eu tenho me expressado e continuo a entender que no mérito em si não seria necessária a diligência, porque no mérito em si o contribuinte não teria direito ao aproveitamento desse crédito. Inclusive o fundamento legal utilizado a
no acórdão foi o mesmo fundamento que eu ataquei ontem do artigo 3º, parágrafo 4º, né, sobre a questão do aproveitamento. Essa questão de aproveitar o crédito em períodos seguintes é muito diferente de escriturar o crédito em período seguinte, né? São duas palavras que mudam completamente o direito. E eu lembro que até estudando o assunto, um dos acórdãos que eu analisei, a Cintia, inclusive, utilizou no voto, que é... Você não faz a relação, mas é esse 9303004562, ou então o 248, que ele fala, inclusive, também, que ele fala que o DACOM e a FD, que o ADE-COFIS 34/2010 prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos temporâneos no registro 1101, 1102, 1501 e 1502. E esses registros, eles, se forem preenchidos, impedem, inclusive, a transmissão da FD desde agosto de 2013. Então, esse fundamento aqui, ele cai por terra completamente. O crédito temporâneo criado na FD, ele foi criado à época simplesmente porque a instrução normativa, eu não lembro bem o número dela, acho que é a 1252. Eu posso até olhar. Bom, não vou lembrar o número, eu acho que é a 1252. Ela previa que a substituição da FD só poderia ser realizada até o último dia do exercício seguinte. Só que o contribuinte tem o direito de 5 anos de realizar a retificação da FD deles. Então, a gente acabou tendo um descompasso legislativo. O contribuinte só conseguiria enviar a FD pelo prazo no máximo 2 anos, e a lei permitia a ele o prazo de 5 anos para retificar a declaração. Então, se 3 anos depois ele encontra um crédito, o que ele faria? Foi justamente por isso que foram criados esse registro que a Câmara Superior se utilizou. Se 3 anos depois, como ele está impossibilitado de retificar uma declaração, então ele lança esse crédito extemporaneamente. Quando a lei foi modificada em agosto de 2013, esses campos de crédito temporâneo foram desativados. Se o contribuinte tentar preencher hoje e enviar um FD, ele não vai conseguir. Então, a lei ou a instrução normativa foi alterada? A IN. A lei, o fundamento legal, o artigo 3º, parágrafo 4º, para mim, eu já me expressei sobre ela, né? Então, na verdade, estou só atacando esse ponto dos registros, que também não é fundamento para mim, mas o fundamento legal, o artigo 3º, parágrafo 4º, para mim é bem claro. Eu poderia continuar trazendo outras considerações, mas, como a gente já discutiu ontem, eu acho que, para mim, no mérito em si, é improcedente, inclusive, acho desnecessária a diligência. De qualquer forma, Renan, esses acórdãos 9303, 010, 080, 9303, 009739, eu retirei, inclusive, do voto do conselheiro Rodrigo ontem, né, que embasou o seu posicionamento, e só acrescentei aqui a alteração de entendimento. Por honestidade intelectual, né? Tá certo. É o que pese eu não me filiar à corrente. Mas a incoerência, inclusive, com a proposta de diligência feita pela conselheira Thais, da qual acompanhei, né, e o que diferencia esse caso é que, nesse caso, ao contrário do caso de ontem, tem provas suficientes para levantar uma dúvida. Então, eu vou propor essa preliminar de conversão e diligência, e eu coloco de Ok. Presidente. Eu acho que esse é o grande Só um detalhe. Esse acórdão que eu falei aqui dos registros, não, tá? O presidente não usou esse, não. Ele usou os mais abaixo que você trouxe. Tá, eu esse entendi. aqui do registro, não. Eu entendi que você tinha falado desse aqui. Desculpa. Com relação ao mérito, é uma grande discussão, mas eu acho que esse caso concreto aí está levantando esse ponto do colegiado, da necessidade da diligência. Não sei se a gente deve ficar discutindo aqui o mérito em si, presidente, já. Ok. Porque se fosse o caso, daí eu gostaria de falar um pouco também. Não, nós vamos julgar a preliminar, então, de diligência. Você vai retificar seu voto, você vai acatar a diligência. Faço preliminarmente a proposta da diligência. Perfeito. Então, vou votando a proposta de diligência da relatora. Conselheiro Pedro? Eu sou a favor da diligência, certo? Eu mantenho minha posição antiga, né, que era predominante no CAF, na Câmara Superior também. E eu sou a favor da diligência, porque eu acho que tem elementos de prova nos autos que mostram a fumaça consistente de que
o crédito temporâneo não foi utilizado, mas não é 100% de certeza. Então precisa ser conferido isso pela unidade de origem. Ok. Renan? Eu sou contra pelos argumentos que eu já citei, presidente. Ok. Renata? Eu acompanho a diligência. Marcos? O meu posicionamento era mais no sentido do posicionamento anterior, né, de não ser conclusiva a questão da retificação, né, se ele conseguisse comprovar, né, que não houve o aproveitamento em duplicidade, né. Nesse caso aí, diferente do anterior, teriam elementos aí para converter em diligência, né. Mas com essa alteração aí no posicionamento da Câmara Superior, né, eu vou me curvar a esse novo posicionamento e vou entender que não seria o caso de diligência. Ok, Marcos. Sabrina? A favor da diligência. Oi? A favor da diligência. Ok, Sabrina. Obrigado. Thaís? Presidente, assim como eu votei ontem, eu sou a favor da diligência. Ok. Sou eu vou ser contra a diligência pela questão de ontem, igual o Marcos colocou bem, com essa mudança da DJ, mas ainda assim é relevante a diligência para esclarecer para os demais membros do colegiado, e como o meu voto já deu 5, então o meu voto não vai fazer diferença aqui, mas então apenas para ser coerente com o meu voto de ontem. Essa questão é interessante, vou reestudar o caso, confesso, essas questões que o Renan destacou bem, e ver exatamente o ponto que fez essa ligação da Câmara Superior, porque, como bem destacado pelo Renan, eu tenho um voto no sentido de ser mais rigoroso e um outro com relação à prova. O caso de ontem não retificou e não tinha nada de prova. Né? Outra situação é, mesmo tendo prova, será que isso, né, supera, pela verdade material, a questão da formalidade? E como nós vimos ontem, parece que teve um voto que foi com 1 a menos na Câmara Superior. Se eu não me engano, ausente Érica. E a Érica ausente, eu vi aqui pelo que a Cíntia transcreveu, a Érica foi uma das que fez o voto e tudo mais. Então, eu vou reestudar o caso, a situação, mas aqui nesse caso específico, eu vou manter a coerência com o que eu fiz ontem, com a posição de ontem, e vou contra a diligência, para ser coerente, mas não vai fazer diferença no resultado, por maioria de votos, resolve os membros de colegiado, por maioria de votos, em converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relatora, vencidos os conselheiros Renan, Marcos e Rodrigo. Esse é o resultado, então. Ok? Cíntia, perfeito. Diligência. Isso a gente precisa de definir a diligência para... Tá, aqui eu vou eu vou aproveitar aqui toda a minha fundamentação, transformar em resolução, e a diligência será para que seja comprovado pelo contribuinte e analisado e elaborado relatório conclusivo sobre o não aproveitamento do crédito em períodos anteriores. Eu ia falar só, presidente, tomar cuidado, Cíntia, que na verdade não é muito bom a gente adiantar o julgamento de mérito na resolução, né? Uhum. Então, para você não colocar, na verdade, tudo que você colocou aqui. Vai ser pressuposto lógico, eu tive essa crise quando eu entrei no CAF e falava assim, mas quando eu estou fazendo a resolução, tem algo por trás, né? Mas a gente, é melhor suprimir, né? Quando eu falei, eu vou aproveitar a fundamentação, mas é adequado a resumidinha. Sem antecipar o mérito, ok? Então, a diligência é para apurar se o crédito foi aproveitado em períodos anteriores. Isso, para que o contribuinte comprove que a fiscalização analise e elabore relatório conclusivo. Relatório conclusivo da fiscalização, perfeito. Concordamos todos com esses termos da diligência?
já que foi aprovado pelo colegiado? Sim. Então, Perfeito. ok, doutora. Eu agradeço a todos. Só gostaria até de fazer uma observação, agradecer pela conversão de diligência, porque ainda que a posição futura da Câmara seja no sentido de que não seja possível a apropriação de crédito temporâneo, ainda que eu tenha prova, a diligência me garante a minha ampla defesa, porque eu posso subir para a Câmara Superior, já que o julgamento foi por maioria, e se eventualmente tiver uma reversão do atual entendimento, eu tenho a prova de que, de fato, não apropriei nos meses anteriores. Então, diante disso, eu agradeço profundamente que pelo menos o processo seja convertido em diligência para sanar essa dúvida nos autos. Ok. Obrigado. Obrigada. Doutor. Até a próxima. Até. Presidente, eu vou ao banheiro rapidinho. Perfeito. Agora é meu caso, tá? 2 minutos. É o tempo de eu fazer a anotação aqui. Rodrigo. Pois não? Eu vou rever aqui a sua colocação com relação à liquidez da decisão, da forma como eu havia me posicionado. Não tinha analisado por esse sentido. Em outros casos, não tinha me atentado no sentido que você colocou. Eu lembro isso, meu antigo presidente, o Henrique, sempre me alertava isso. Não dá decisão invicta, você tem que dar alguma coisa, né? Então, o máximo que a gente puder minimizar decisões invictas. É que eu analisei isso por afastar a glosa, né? E aí, lógico, na liquidação de sentença por A. Mas, considerando a tua colocação, eu vou reanalisar essa forma de decidir. Não com relação ao método, mas com relação à forma de se colocar no voto. Obrigada, presidente. Marcos, é Marcos Antônio Borges, né? Cadê? Marcos Antônio Borges. Eu vou me reposicionar aqui, eu fechar a câmera, mas eu estou aqui. Ok. O presidente é Marcos Antônio Borges. Isso aí. Beleza. Aliás, ontem, no ofício da Receita de Recondução, colocaram Marco Antônio. Não sei se eu não vou ser reconduzido por causa disso. Com certeza vai ser com o presidente de turma ordinária, meu cara. Não. Você vai continuar aí, né, Mineiro? Por enquanto vou. Por enquanto estou aqui. Ah, beleza. Deixa eu pegar agora os dados da doutora. Doutora Isabela. A doutora saiu, não tem a OAB dela de onde é, tá só outros. Isabela, da OAB, outros, número tal. Eu acho que é São Paulo, porque ela é do escritório do Lunardelli. 305 mil, deve ser lá mesmo, né? Eu acho. Eu lembro dele sustentando no caso do... Não, é que a Lunardelli é. De São Paulo. Que a Lunardelli é, tá escrito. É, né? Então, resolve os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência, os termos do voto da relatora, vencidos os conselheiros Silvio, Renan do Nascimento Almeida, Marcos Antônio Borges e Rodrigo Mineiro Fernandes. Fez sustentação oral a patrona do contribuinte, doutora Isabela Garcia Funaro Ruiz, OAB São Paulo, 305-693.
134, foi. Agora o próximo processo é o 135 ADM do Brasil. Peço para a Ana Tereza, por gentileza, convidar o doutor Flávio Eduardo de Carvalho a participar do julgamento. Sim, presidente, faria a convocação. Item 135 e 136 da pauta. Nós vamos votar o 136, Thaís? 135 mesmo? Não muda, mas... Presidente, o patrono foi convocado. Obrigado. Processo de 21 horas. Só não me descabelei porque tinha esse julgamento anterior que facilitou muito minha vida, né? Nós vamos deixar para descabelar depois, quando julgar os processos que estão valores grandes, né? Eu peguei um de sumo que é 76 horas. Boa tarde, doutor Flávio. Seja bem-vindo à nossa turma julgadora. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Vou passar a palavra para a doutora Thaís ler os relatórios, depois eu dou a palavra para o senhor. Thaís, você tem a palavra, os itens 135 e 136 da pauta, ADM do Brasil. Obrigada, presidente. Vamos para o 135 mesmo? São processos que são iguais, na verdade, porque um é ressarcimento, o outro é o auto de infração decorrente das glosas do ressarcimento do anterior, né? Então, o 135 é o pedido de ressarcimento de PIS. Tá? Eu vou pedir licença aqui para o colegiado, para o patrono, de fazer um relatório um pouco resumido e pontual, porque é um caso muito grande, com muitas glosas. Senão eu acho que, na verdade, vai ser contraproducente para todo mundo. E no voto a gente vai perpassar tudo. Se tiver alguma questão de dúvida, a gente retoma, tá? Recurso voluntário aqui. Trata-se de recurso voluntário, interposto em face de decisão proferida pela DRJ de Juiz de Fora, que julgou improcedente a manifestação de conformidade apresentada pela contribuinte. Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciona o relatório do acórdão recorrido em verbos. Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS, PASEP não cumulativo e exportação. O saldo a ressarcir foi objeto de declaração de compensação número tal, de folhas tais. Da análise do pleito em questão, resultou o parecer CEORT 0785 de 2009, do qual se destaca o seguinte: as informações constantes dos sistemas da RFB, assim como aquelas colhidas em diligência no estabelecimento da pessoa jurídica, dão conta que a ADM do Brasil, neste parecer designado apenas ADM, atua na produção e comercialização de óleo de soja, além de atuar na comercialização de fertilizantes. Com base na análise da escrituração do sujeito passivo, assim como das planilhas de apuração das contribuições não cumulativas e de outros elementos apresentados, demonstraram inconsistências nos valores dos créditos ora compensados. Consequentemente, foram realizados ajustes nessas planilhas, atendendo que foi disciplinado pela legislação tributária. No que tange à apuração dos créditos a descontar, foi gerada uma planilha auxiliar de glosas de folhas tal. Daí vem, com relação aos débitos. Então, esse é um processo que também resultou aí não só da análise de créditos, mas também de débitos, né? Então, dos débitos. Venda de mercadoria com suspensão, soja, milho, trigo, sorgo, cacau, Lei 10.965. A ADM não poderia, por uma questão de ordem cronológica, fazer juramento ao benefício da suspensão, tá? Está falando que não está amparada pelo artigo 9 da Lei 10.925.
Outro ponto dos débitos, outras receitas operacionais, né? As sobricas, descontos na compra de matéria-prima e diversas outras rendas, as quais foram registradas nos balancetes, deixaram de ser adicionadas à sua base de cálculo de acordo com folhas tal. Tá? Daí, finalizou os débitos apurados pela fiscalização. Com relação aos créditos, o primeiro deles é bens utilizados como insumos de industrialização, compras para material intermediário. Tá? O segundo é bens utilizados como insumo de industrialização, compras para industrialização de material de embalagem. 3. Serviços como insumos da industrialização, despesa com classificação. 4. Serviços utilizados como insumo na industrialização, água e esgoto. Então, colegas, vejam, é questão de insumo de PIS/COFINS, que a gente sabe o que está por trás disso, aquele entendimento antigo das ienes da Receita sobre o assunto, que foi alterado pelo julgamento do STJ, tá? Por isso que eu estou poupando a todos da leitura, que todo mundo sabe os motivos de que isso era glosado e também contestado pelo contribuinte. Serviços utilizados como insumo de industrialização, mão de obra de pessoa jurídica, manutenção, conservação de limpeza, máquinas e equipamentos. Próximo, serviços utilizados como insumo nas atividades portuárias, unidades Santos e Vitória. Próximo, aluguéis de prédios, daí a gente já saiu da questão do insumo, tá? Tá indo para os outros itens do artigo 3º das leis 10.637 e 10.833. Combustível, encargos de depreciação de máquinas e equipamentos utilizados na produção, aquisição a partir de 1º de maio de 2004. Energia elétrica, bens utilizados como insumos na industrialização, crédito de 70% de PIS e 70% e 80%. Serviço utilizado como insumo na industrialização, frete sobre compras. Tá? E, por fim, da compensação, a fiscalização traz algumas considerações também, né? Propondo que não fossem acolhidos os créditos pedidos aí via ressarcimento pelo contribuinte. Então, eu estou na página 8. Cientificada do despacho decisório, em 3/7 de 2009, a contribuinte apresentou em 4/8 de 2009 manifestação de inconformidade, na qual alega em síntese que a fiscalização desprezou as informações da DACOM, isso não pode prosperar, que é necessária uma realização de perícia contábil. Daí, com relação aos débitos, ela trata da lei 10.925, que fala que não é norma de eficácia contida, então que ela já poderia fazer jus à suspensão que está ali disposta. Sobre a IN 636, dispôs que seus efeitos retroagiriam à publicação da lei, então ainda sobre a questão do débito e da suspensão, faz essa menção às INs para sustentar seu direito à utilização da suspensão. As alegações fiscais relativas à inclusão de outras receitas operacionais maculam a segurança jurídica, uma vez que não existem demonstrações do que fora supostamente encontrado. A conta 38.1020, considerada pelo fiscal como outras receitas operacionais a tributar, se refere a faturamento de serviço tendo sido tributada normalmente. Segundo o disposto na legislação brasileira, os insumos incluem todos os itens que são comprados e utilizados intrinsecamente na produção de bens. Daí vem a defesa, nesse sentido, sobre o conceito de insumo para fins de apropriação de crédito de PIS/COFINS, né? Ele trata especificamente dos itens, né? A gente está vendo aqui de água e afluente, de como isso é necessário, de como funciona a unidade Santos, dos despachantes aduaneiros. Fala sobre os valores constantes nas DACONs que são corretos. Tá? Diz que foram glosados valores referentes à depreciação de vagões adquiridos para transporte de farelo de produção da manifestante. Portanto, o uso das máquinas é intrínseco às atividades de produção e seu escoamento. Tá? Apresenta as planilhas referentes à unidade de Uberlândia, que também está compondo aí a divergência de crédito apurado pela fiscalização. Diz que a fiscalização, ao cometer erro ao desconsiderar os saldos dos meses anteriores e refazer a planilha de apuração, consumiu indevidamente créditos decorrentes de exportação. Seguindo,
cita a jurisprudência do CARF a respeito do tema do conceito de insumo para fins de apropriação de crédito de PIS/COFINS. A autoridade administrativa tem total liberdade investigativa, devendo apurar e lançar exclusivamente com base na verdade material. Tá? Segue aí a respeito do conceito de PIS/COFINS. Fala que é equivocada a interpretação restritiva oficial manifestada no artigo 66, parágrafo 5, inciso 1, da IN 247, inserido pela IN 358. Essa interpretação está influenciada pelo conceito de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, tá? Então, é a defesa que a gente conhece. Aí eu estou na parte negritada, na página 10, que diz o seguinte: para o mesmo período sob análise, a requerente apresentou pedido de ressarcimento e declaração de compensação do crédito da COFINS não cumulativa. Lembrando que a gente está falando aqui do PIS, nesse processo que a gente está julgando. A análise desse pedido resultou no indeferimento do crédito pleiteado, com base no parecer CEORT número tal, qual encerra os mesmos fundamentos desse parecer CEORT aqui, decorrente da verificação da legitimidade do crédito de PIS. Contra o indeferimento do crédito da COFINS, a interessada apresentou manifestação de conformidade, reproduzindo as mesmas alegações deste processo. Tá? Tais alegações foram apreciadas e julgadas parcialmente procedentes pela DRJ, aí nesse acórdão de 2010. Não foi conformada com a decisão acima, eu estou contando do processo do COFINS, gente, tá? Só repisando. Não conformada com a decisão acima, a interessada interpôs recurso ao CARF. Ao analisar o referido recurso, os membros da Câmara acordaram por unanimidade de votos em converter o julgamento em diligência. Em face da identidade dos litígios, conforme exposto, para garantir decisões coerentes relativamente ao mesmo contribuinte ao mesmo período de apuração e ainda por economia processual, os presentes autos foram enviados para a DRF de origem para que fossem efetuadas relativamente ao PIS, não cumulativo, objeto do presente processo, as mesmas verificações solicitadas pelo CARF. E depois os autos retornaram para julgamento. Então, a própria DRJ viu que esses processos eram gemelares e propôs esse julgamento conjunto, mas não conjunto, né, para que um esperasse as providências que estavam sendo feitas no outro. Acabei aí a citação da DRJ, voltando ao meu relatório. O julgamento da manifestação de conformidade resultou no acórdão tal da DRJ de Juiz de Fora, cuja ementa segue colacionada. Tá? E resignada, a contribuinte recorre a este conselho, repisando os argumentos de sua manifestação de inconformidade. É o relatório, presidente. Ok, obrigado, Thaís. Doutor Flávio, o senhor tem a palavra por 15 minutos, são 10 horas e 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, bom dia a todos os integrantes do colegiado. O relatório da relatora foi bastante fiel, inclusive trazendo a consideração um ponto que é bastante relevante, que foi o julgamento do processo de COFINS. A relatora apontou muito bem que são, até utilizando os termos dela, são processos gemelares, né? Então, o que aconteceu num processo, em termos de glosas, de autuação e de não homologação de compensação, para a COFINS, aconteceu também para o PIS em relação ao mesmo período. Então, se os senhores me permitem, eu vou projetar uma apresentação, tendo em vista que esses processos de PIS e COFINS não cumulativo, como os senhores sabem muito bem, costumam ser complexos, envolvendo diversos temas. Então, eu preparei uma apresentação para tentar facilitar um pouco o encaminhamento dos temas, das conclusões, e, especialmente, trazer para os senhores as conclusões que foram tomadas no processo de COFINS pelo CARF, pela segunda turma da quarta Câmara, em julgamento que foi bastante baseado tanto na diligência que foi feita,
e nas novas conclusões que a fiscalização acabou chegando à luz das provas do processo, à luz de todas as explicações que a empresa deu, mas também já partindo do conceito de insumos firmado pelo STJ no recurso repetitivo da empresa Anhembi Alimentos, também já referido pela relatora. Então, vou pedir a venda dos senhores para projetar aqui a apresentação, também para facilitar até os trabalhos da turma, o meu objetivo vai ser fazer uma sustentação oral única, e aí com isso facilitar que a turma conduza o julgamento dos dois processos, tanto o 135 quanto o 136, e ficarei, obviamente, à disposição para qualquer esclarecimento que seja necessário. Não sei se os senhores já conseguem visualizar a projeção. Agora sim, a gente pode ver. Ótimo. Então, eu vou seguir aqui, como eu falei, de forma resumida, os principais pontos que foram objeto de glosa. E a cada ponto, se os senhores quiserem me interromper para algum esclarecimento, fiquem à vontade. E também, se ao final precisar voltar em algum dos pontos, eu também estarei aqui à disposição. Então, o primeiro ponto que foi objeto de glosa pela fiscalização diz respeito aqui não é nem de glosa, né, na verdade, de autuação pela fiscalização, diz respeito aos descontos obtidos na aquisição de mercadorias, que a interpretação que a fiscalizada fez, à luz, inclusive, da legislação do imposto de renda, em relação aos descontos, foi um tratamento de despesas de receitas financeiras. E à época aqui dessa autuação, estava em vigor o decreto 5442, que determinava a aplicação de alíquota zero para as receitas financeiras. Então, a relação a esses descontos, obviamente, a fiscalizada não tributou, justamente por se tratar de receitas sujeitas à alíquota zero, e a fiscalização teve uma compreensão diversa, compreendendo que esses descontos, na verdade, se tratavam de base de cálculo do PIS, aqui no caso, não por se tratar de receitas financeiras, mas sim receitas da própria atividade da empresa. Daí porque foi objeto de autuação. Em relação a essa determinação de adição à base de cálculo também do PIS, isso aqui envolve uma operação dentro da atividade da empresa, da ADM, que diz respeito às suas atividades de exportação. Então, a ADM ela faz uma alocação de custos e uma organização desses custos vis-à-vis as receitas que, na verdade, decorrem da operação de uma outra filial. Então, na verdade, ela faz ali um encontro de contas, um rateio de gastos entre todas as empresas e faz a distribuição dessas receitas e despesas nessas contas 388, 130, 624, 31 e 304, 530. E em relação a esse rateio de gastos, e aí faço referência mais uma vez à diligência que foi feita no processo da COFINS, que foi já objeto de análise do CARF, em que se reconheceu que realmente esse trânsito de resultado nas contas 388, 130, 304, 530, na verdade, se trata de mera alocação de custos nessa atividade de exportação e os gastos relacionados à exportação, razão pela qual o entendimento do CARF no processo da COFINS, alinhado à diligência, foi no sentido de cancelar essa autuação.
Outro ponto também que foi objeto de análise pela diligência e de reconhecimento pelo CARF para fins de cancelamento diz respeito a receitas de serviços de venda, de sucatas, que já teriam sido tributadas pela recorrente, pela ADM, e que, num primeiro momento, a fiscalização não identificou os documentos, a DRJ, portanto, manteve essa autuação, mas, posteriormente, à luz da documentação e das explicações que foram feitas na diligência do processo da COFINS, foi reconhecido, sim, que houve a tributação, razão pela qual a segunda turma da Quarta Câmara cancelou essa parte da autuação. Em relação ao tema venda de mercadorias com suspensão, vou me limitar a trazer para os senhores aqui acórdão razoavelmente recente, de abril de 2019, em que a Câmara Superior de Recursos Fiscais compreendeu que o artigo 17, inciso 3º da Lei 10.925, já era aplicável desde a vigência da norma, não sendo necessário aguardar a instrução normativa 636 de 2006. Então, em razão disso, compreende-se que a fiscalização andou mal e que deveria ser reconhecido que a venda dessas mercadorias se deu, sim, com suspensão. Quanto a esse tema, o que houve aqui de divergência entre a fiscalização e o que foi apresentado pela fiscalizada? A fiscalização compreendeu que a empresa havia tomado crédito em duplicidade quando ela recebeu notas para fins de industrialização, recebimento de mercadorias para industrialização futura, CFOP 1116, e quando ela teve o recebimento efetivo das mercadorias, CFOP 1922. E o que a empresa demonstrou é que, na verdade, não houve essa duplicidade. Pelo contrário, na verdade, a empresa sequer havia utilizado do próprio crédito presumido que essas mercadorias já lhe dariam direito. E aí, mais uma vez, peço a atenção dos senhores, porque neste ponto também a diligência do processo da COFINS comprovou que não houve apropriação de créditos em duplicidade. Em razão disso também, a segunda turma da Quarta Câmara a segunda turma a primeira turma da Segunda Câmara cancelou essa parte da autuação. Aqui é um trecho que não vou ler para os senhores, tendo visto a extensão deles, em que a primeira turma da Segunda Câmara textualmente reconhece o erro da fiscalização quanto a essa duplicidade de aproveitamento de crédito que não existiu. Agora, em relação ao tema conceito de insumos, já adiantado pela relatora, aqui faremos uso já da interpretação feita pelo STJ em relação à matéria, reconhecendo a ilegalidade das instituições normativas 247 e 404 da Receita Federal, e analisaremos os insumos aqui à luz desses critérios de essencialidade, relevância e a imprescindibilidade do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa. Um pouco mais para frente, a gente vai, inclusive, projetar alguns dos objetos sociais da empresa para demonstrar que alguns dos créditos que foram objeto de glosa estão perfeitamente alinhadas essas despesas à realização desse objeto social e da atividade econômica do contribuinte. Um dos primeiros pontos, e talvez um dos mais relevantes, porque é uma das principais atividades da empresa ADM, diz respeito a todo o tratamento que é dado ao produto soja. Na verdade, a matéria-prima soja inicialmente, que depois ela vai sofrer diversos processos internos dentro da empresa, até chegar, em algumas circunstâncias, ao produto industrializado, como, por exemplo, o óleo de soja,
mas também até a venda dele in natura. Então, uma das etapas dessa atividade produtiva da ADM no tratamento da soja diz respeito à classificação da soja, né? E o que é a classificação da soja? Justamente o ponto de início em que a empresa vai identificar se aquela matéria-prima ela vai ser utilizada para uma determinada atividade, se ela vai ser utilizada para venda in natura, se ela vai ser utilizada para a produção de farelo de soja, se ela vai ser utilizada para a produção de óleo de soja, se ela é, na verdade, uma matéria-prima que pode ser utilizada, inclusive, para exportação, com uma característica premium. Então, todo o processo, a gente pode dizer, produtivo, que já se inicia aqui com a classificação, as despesas a ele relacionadas, obviamente, estão relacionadas com uma das principais atividades da empresa, que é a comercialização e a industrialização dessa matéria-prima. Então, vou passar aqui muito rapidamente por essas etapas desse processo produtivo que, no primeiro momento, é a classificação da soja. Então, doutor, o senhor tem 2 minutos. Senhor presidente, como eu vou sustentar para os 2 processos, é possível já estender aqui? Sim, mas eu peço sustentação oral. Então, perfeito. Vou prorrogar um pouco, mas eu peço celeridade para não... Presidente, eu vou pedir licença, patrono, que eu vou fechar a tela, porque eu vou amamentar a minha bebê, mas eu estou ouvindo a sustentação, tá? Ok. Pode seguir, doutor. Obrigado, senhor presidente. Tentarei ser o mais breve possível para ficar num tempo adequado para a turma. Então, aqui são etapas do processo produtivo de classificação da soja. Posso voltar a qualquer momento, se os senhores tiverem interesse em visualizar. E aqui eu chamo apenas ao julgamento um precedente da própria turma, em que se reconheceu como insumo a obrigação do contribuinte ter que se adequar a regras fitossanitárias. E aqui a gente está no âmbito de uma regra do Ministério da Agricultura, a Instrução Normativa número 11, em que determina que as empresas façam esse processo de classificação da mercadoria soja. Uma outra etapa relevantíssima do processo produtivo da ADM diz respeito ao processo de limpeza da matéria-prima soja, de lavagem dos grãos, de retirada de impurezas desses grãos. Justamente também porque essa etapa de limpeza vai determinar uma maior ou menor qualidade da matéria-prima posteriormente. Passando para um outro item, objeto de glosa, diz respeito aos serviços que a ADM é obrigada a contratar para fins de manutenção, conservação, limpeza das máquinas e equipamentos. Como acabamos de falar, nós estamos tratando de itens que estão relacionados com a alimentação humana ou a alimentação animal, num processo aí de utilização na pecuária. Então, em razão disso, esses serviços de manutenção e conservação e limpeza decorrem, como dito no precedente dos senhores, de regras fitossanitárias, de não haver risco à saúde das pessoas e dos animais que posteriormente serão objeto de consumo humano. Em relação a um outro item, também objeto de glosa de crédito, de respeito aos serviços portuários, serviços de inspeção, arqueação de navios, controle da qualidade dos produtos e limpeza. Uma breve imagem do que é, por exemplo, um serviço de movimentação portuária, movimento do navio no porto, da utilização da lancha para a atracação do navio. Aqui é um serviço de aproximação, inclusive de fiscais. E aí, chamo novamente também a atenção dos senhores para precedentes específicos sobre a questão de custos
e despesas para embarque, custos relacionados à atracação do navio, limpezas do navio, que já foi reconhecido pelo CARF a possibilidade de apuração de créditos. Em relação a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, aqui tem o precedente específico no processo da própria recorrente, o caso de Cofins, a que eu fiz alusão mais cedo, em que se reconheceu que o aluguel de prédio, o aluguel de docas estão relacionados à atividade da pessoa jurídica e, portanto, podem sim dar direito a crédito. No mesmo julgamento, se reconheceu expressamente, inclusive fazendo alusão à diligência, que os guindastes, tratores terem, empilhadeira, pá carregadeira, plataforma, todos esses são itens que dão direito a créditos, aluguéis desses itens dão direito a crédito por estarem relacionados e serem essenciais à atividade da empresa. Aqui eu faço uma lista de diversos outros itens que estão bastante relacionados com essas atividades no âmbito do porto, para fins de carregamento, limpeza dos navios, limpeza dos locais onde a mercadoria, mais uma vez, se tratando de alimentos, a mercadoria ficará ali conservada, armazenada até a exportação definitiva. Aqui diversos outros itens também. E aqui, como eu referi para os senhores no início da minha sustentação oral, são alguns dos objetos da sociedade, da ADM, e aqui é claro que ela atua na comercialização, distribuição, importação, exportação, e toda a atividade ali de desembaraço aduaneiro, de agenciamento marítimo de navios e cargas. Então, estiva, carga, descarga de navios, portanto, todas essas despesas relacionadas até à contratação de terceiros para a realização dessas atividades estão intrinsecamente relacionadas ao objeto social da ADM. Já chegando ao final, senhor presidente, houve também uma glosa de créditos de material de embalagem, que no entendimento da fiscalização a empresa teria utilizado um valor a maior, porque a fiscalização observou exclusivamente o mês de março, não identificando que nos meses de janeiro e fevereiro também haviam créditos que não tinham sido utilizados. E são exatamente esses créditos de janeiro e fevereiro que foram objetos de glosa e que deve ser revertida nesse momento. Aqui existem diversos outros itens menores, que eu não vou cansar os senhores nem tomar o tempo da turma. E, por fim, um último item que é de bastante relevo para a análise da turma, diz respeito aos encargos de depreciação de máquinas e equipamentos. E aqui eu faço referência a um item específico, embora hajam outros nos processos, que são as depreciações com os vagões utilizados no transporte da soja, vagões utilizados na pesagem dos produtos. Esses vagões são essenciais para a atividade da empresa e, portanto, aqui eu faço só uma demonstração de alguns dos percursos que são utilizados com esses vagões para demonstrar que um país com tamanho continental que nós temos, a relevância de uma máquina dessa e de um equipamento desse, razão pela qual deve ser reconhecido o direito de apropriação de créditos relacionados a esses encargos de depreciação. E aqui, senhores conselheiros, concluo, há um ponto relacionado à energia elétrica, mas também é uma questão muito simples, tendo em vista que a fiscalização não identificou que o valor apurado era maior do que o valor utilizado, há uma contabilização perfeita disso. Também, no processo de Cofins, foi reconhecido tanto o direito à energia elétrica quanto o direito à apropriação de crédito dos encargos de depreciação. Assim, senhores conselheiros, finalizo a minha sustentação oral, peço provimento a ambos os recursos voluntários e fico à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Ok, doutor, obrigado.
Presidente, tem uma pergunta para o patrono. Pois não, pode fazer. Qual seria o número do acordo da Câmara Superior que trata da suspensão aí? Só um segundo, conselheiro. Na apresentação, talvez ele não ficou... não apareceu. Visível. É o acórdão 9303 008 481, julgado em 14 de abril de 2019. Ok, obrigado. Obrigado. Presidente, eu peço para você parar de compartilhar a tela, por gentileza. Então, presidente, como vai ser longo esse voto, eu estou precisando me sair daqui só 1 minuto ou 2 minutos, pode ser? Perfeito. A gente começar a 2 minutos de intervalo. A tela ainda está compartilhando, senhores conselheiros? Não, já acabou. Não, está tudo certo. Então ótimo. Presidente, vai dar intervalo? 2 minutos apenas. Ok. Presidente, gravação interrompida.